Olá, diretamente de Brasília, Distrito Federal. Eu, Érica Lehner, iniciando mais um Life in Law. Hoje vamos falar a respeito de feminicídio, feminismo, gênero, violência doméstica e mulheres. Para tratar desse tema, a nossa convidada é uma juíza de direito que passou os últimos 8 anos à frente da Vara de Violência Doméstica, em Brasília, Distrito Federal, e teve ousadia de escrever 2 livros sobre o tema que mexem muito com este universo, ainda tão nervoso, ainda tão sensível dentro do direito, que são as questões de gênero e feminicídio. Nós vamos falar com Rejane Suchsberger. Olá, Rejane, é um prazer tê-la aqui conosco. Obrigada, Érica, pelo convite. Que bom que a gente está aqui hoje, nessa tarde, falando sobre esses temas que ainda são tão importantes e, infelizmente, tão minimizados e banalizados no mundo afora, que é a violência contra a mulher. Rejane, como é que é ser essa mulher assim, tão corajosa como você? Eu não falei aqui para vocês, mas existe aqui 2 livros que a Rejane editou. Um delas eu tive o prazer de estar no lançamento, que foi a Invisíveis Marias, né? Este livro aqui, ótimo, que fala a respeito da sua experiência, né, na vara de violência doméstica. E o outro livro que nós vamos hoje falar sobre ele, gente, nós vamos trazer aqui a violência contra a mulher e o sistema de justiça. Esse tema é forte. Você é uma mulher corajosa de poder mexer, tocar nessa ferida, né? Porque a violência doméstica, ela ultrapassa hoje as fronteiras da residência, dos próprios tribunais, e é um grito de socorro que está aberto à sociedade. Eu acho que o mundo inteiro hoje grita e pede, né, dentro desse universo feminino, pare com essa violência. Pare com essa violência. Nós, mulheres, precisamos desse empoderamento. E, Rejane, eu gostaria que você falasse aqui para os nossos telespectadores, aqueles que estão nos acompanhando agora, exatamente sobre o que nós devemos fazer, né, para detectar essa violência camuflada, né? Então, Érica, o primeiro livro, ele surgiu exatamente desse insight, né, de detectar o momento em que a mulher estaria sofrendo a violência doméstica. Toda a minha vivência dentro da sala de audiência, ela me revelava que as histórias eram bastante parecidas. Os protagonistas apenas é que mudavam, ou seja, a vítima e o agressor, eles mudavam, mas aquele contexto de violência era muito parecido. E geralmente permeava situações de amor, que muitas vezes as mulheres confundiam com um cuidado exacerbado que aquele homem teria, quando na verdade ela já estava sendo vítima da violência doméstica. E o livro ele veio exatamente sob essa perspectiva, que era contar essas histórias. Então, o Invisíveis Marias, ele traz 15 contos de histórias diferentes de mulheres, falando que a ideia era exatamente essa, mostrar para essas mulheres, né, como que essa violência ela começa, como que ela vai surgindo quase como um fio de seda imperceptível, invisível, e que muitas vezes a mulher ela só consegue se perceber dentro do ciclo de violência quando ela já sofreu anos de uma violência psicológica, moral, por exemplo. Então, a ideia era exatamente trazer esses temas à tona, para que outras mulheres elas pudessem ler, se reconhecer naquelas histórias e que pudéssemos, muitas vezes, prevenir até mesmo um feminicídio. Que aquela mulher ela pudesse se perceber dentro desse ciclo de violência e que ela pudesse sair antes que algo pior acontecesse.
como infelizmente nós tivemos algumas vítimas que vieram a óbito em razão da permanência dentro desse ciclo de violência. Agora com essa sua introdução aí, falando, né, empoderando aqueles que nos acompanham nessa tarde, no sentido de conhecer melhor a questão da legislação, né, brasileira, que ampara toda a questão de violência doméstica, nós vamos entrar no outro livro, né? Aí nós vamos nos aprofundar, porque nós vamos falar a respeito da questão de gênero, né, do feminicídio. E para o judiciário, que ele é formal por natureza, né? Então ele vem assim carregando esse aspecto formalístico, vamos dizer assim, da lei, e ao passo que o feminismo é revolucionário. Ele bate de frente com esse formalismo. Então, nós iniciamos essa discussão dentro do judiciário pelas questões de gênero recentemente, né? Recentemente. E aí eu acho que você é a pessoa mais adequada para fazer algumas críticas, né? Porque que eu li do seu segundo livro, eu fiquei impressionada com a sua ousadia de colocar o dedinho lá na ferida e mostrar, né, aonde estão esses apontamentos. Eu gostaria que você nos falasse mais sobre isso. Esse segundo livro, na verdade, o que aconteceu? Ele é um trabalho acadêmico, trata da minha dissertação de mestrado. Eu estava estudando fora, gênero e igualdade na Espanha e terminando o mestrado no Brasil. E um dia eu recebi uma mensagem de uma jornalista de Brasília pedindo para eu comentar, ela sabia que eu era juíza de violência doméstica, pedindo para eu comentar sobre um feminicídio que tinha acontecido no Distrito Federal. E aí eu falei para ela que eu estaria fora do Brasil, que eu não tinha acesso àquelas informações todas, os detalhes, enfim, mas por curiosidade, no dia seguinte eu procurei saber nas redes sociais, nos jornais brasileiros, o que era esse caso. E teve uma frase que me chamou muito a atenção, que era assim: a justiça matou minha irmã, uma coisa assim, que era do irmão dessa vítima, relatando essa situação desse feminicídio. E eu fui buscar, quando eu retornei para o Brasil, eu já estava concluindo o mestrado, eu mudei o meu tema para fazer uma investigação. Então, esse livro ele é um estudo de caso, na verdade, como eu disse, ele é um estudo de caso feito nessa minha dissertação do mestrado, e eu percorri todo o caminho que essa vítima fez dentro do sistema de justiça. Então, todos os processos que ela entrou, que ela deu entrada, como que ela foi recebida, como que ela foi ouvida, quais as decisões que ela recebeu do sistema de justiça, e o trabalho é todo em cima disso. E é exatamente mostrando o quanto nós temos uma legislação avançada. Hoje a Lei Maria da Penha ela é considerada a terceira melhor lei do mundo no trato da violência contra as mulheres. Ela só perde para a Espanha, que é o primeiro lugar, e para o Chile, que é o segundo lugar. E se percebe o quanto que ainda existe uma deficiência no acolhimento dessa mulher quando ela chega no sistema de justiça. O feminismo, ele é uma ciência que ele ainda encontra muita barreira, principalmente dentro do direito. É uma ciência que ela tem permeado, tem encaminhado em outras junto a outros ramos, em outras ciências, mas infelizmente ainda existe uma barreira muito forte dentro do direito na aceitação dos estudos feministas. E não tem como se falar de violência doméstica, se tratar de gênero e não conhecer a fundo essa ciência. A Lei Maria da Penha, ela é resultado das ONGs feministas. Nós tivemos o caso da Maria da Penha Fernandes, que foi levada para a Corte Interamericana de Direitos, mas antes disso já existia um projeto de leis onde as ONGs feministas elas participavam ativamente para que ocorresse, que ensejasse que o país tivesse essa legislação protetiva. Então, não tem como nós tratarmos de violência doméstica, não tem como falar de gênero sem não ter o conhecimento dessa ciência que é tão importante,
e que, infelizmente, a gente ainda observa como ela é rechaçada dentro do direito brasileiro. É importante a gente esclarecer assim, né? O feminismo, né? O que é o feminismo? Tem pessoas que têm uma deturpação ao fazer essa comparação do que seria o feminismo, né? E seria melhor a gente esmiuçar um pouquinho, falando a respeito desse movimento, né? Que ele começou a se firmar ali no final do século XIX, né? No Brasil, eu me lembro, assim, na década de 70, eu era criança e acho que em torno de 1975 foi o Ano Internacional da Mulher e também foi um momento assim efervescente no Brasil. Por quê? Porque existiam muitos crimes passionais, tá? Embora eu fosse criança, eu acompanhava através da TV, ouvia, né, os adultos falarem a respeito daquela situação. Teve um julgamento que ficou muito marcado, que eu acho que era da Ângela Diniz, E né? do Dock Street? Isso, exatamente. Então vamos falar a respeito um pouquinho disso, para desmistificar o que é feminismo, porque parece assim, a mulher é feminista, ela está contra, né? Assim, em desfavor de outro gênero, do gênero oposto, do masculino. Não é nada disso. Vamos desmistificar um pouquinho isso? O que acontece? O feminismo, antes de mais nada, ele visa a igualdade entre os sexos. Ou seja, infelizmente, durante muitos séculos, nós fomos subjugadas e ainda somos, vamos dizer assim, né? Se formos comparar a questão das desigualdades no ramo trabalhista, por exemplo, na sociedade como um todo, a gente observa que, infelizmente, nós ainda estamos numa situação de desigualdade. E, como eu disse, é uma ciência, existiram várias ondas, hoje nós estaríamos numa quarta onda do feminismo, mas o que marca muito quando se fala, por exemplo, quando eu vejo a crítica que se faz ao feminismo, em relação ao feminismo radical que aconteceu nos anos 70, principalmente na questão da sexualidade. Então, cada um teve a sua importância, o seu momento, um não exclui o outro, mas você não pode resumir toda uma ciência apenas por um momento, né? E a importância da ciência hoje, principalmente na questão de toda essa igualdade, não só da legislação, mas você se reconhecer como a mulher como detentora dos direitos humanos. Foi preciso uma legislação que a gente tem recente, que é uma legislação de 2006, que é a Lei Maria da Penha, que veio escancarar e falar: as mulheres são detentoras de direitos humanos. Isso é um absurdo. Até pouco tempo, eu gosto de dar como exemplo, Érica, 2005, o Código Penal brasileiro, ele trazia a figura da mulher honesta. Só tinha direito à proteção, a uma determinada proteção jurídica, a mulher honesta. E quem que é essa mulher honesta? É um tipo muito aberto, né, vamos dizer assim. Você não saberia definir quem que é aquela que usa determinado tipo de roupa, que tem determinado tipo de comportamento. Quem é essa mulher? Então, isso tudo é muito recente. A nossa legislação, o direito, e eu digo, isso não é um problema só do Brasil, mas é um problema da legislação mundo afora, durante muitos anos, não só fortaleceu a violência contra a mulher, mas como permitiu. Então, nós tínhamos legislação brasileira em que era possível o feminicídio, por exemplo, desde que houvesse a justificativa de que a mulher estaria traindo aquele homem. Então, aquilo era uma excludente e era possível que o homem não recebesse nenhuma pena em razão dessa suposta traição. Bastava desconfiança, não era nem necessário que houvesse a comprovação. E, posteriormente, foi introduzido no direito penal o crime de adultério, por exemplo. Então,
O homem ou a mulher, eles poderiam serem os acusados, né, daquele crime de adultério, mas era bastante interessante porque o homem bastava a suspeita de que a mulher tivesse tido um affair, vamos dizer assim, em um dado momento, enquanto para a mulher, para que comprovasse o adultério do homem, era necessário que aquela mulher ela justificasse, que ela tivesse provas de que ele tinha um relacionamento duradouro de muito tempo com aquela pessoa. Então, assim, as desigualdades sempre permearam dentro do próprio direito, as diferenças, né, entre homens e mulheres. E o exemplo do julgamento da Ângela Diniz com Dock Street, ele foi importante exatamente por isso, pelas questões feministas, que foram exatamente as feministas que motivaram, levaram à frente um segundo julgamento para que esse homem não ficasse impune diante daquele feminicídio. Eu me lembro quando pequena que eu fiquei com essa dúvida, assim, embora eu fosse criança, eu pensava assim, mas ele matou e tá aí solto. Quer dizer, a pessoa pode então matar, né? Eu criança já questionando isso. Regiane, me fala como é que é ser uma mulher destemida, dinâmica, audaz, bonita, porque é muito bonita, uma mulher inteligente e, ao mesmo tempo, ter que estar dentro de um tribunal julgando questões que afetam tão diretamente assim, como ser humano, como mulher, e eu falo isso também como advogada. Todas as vezes que eu tive que defender uma mulher que sofreu violência doméstica, aquilo me doía muito, porque poderia estar acontecendo comigo, com uma irmã minha, com a mãe, né? Então, como é que foi passar esses anos todos à frente da vara de violência doméstica? Eu sempre trabalhei com direito penal, eu ou era juíza criminal, hoje eu exerço atividade de juíza de vara de entorpecentes, mas eu confesso que estar à frente de uma vara de violência doméstica é uma vara que te adoece. Aquele problema, né? O cuidador, ele precisa de cuidados. Então, quando eu decidi, inclusive, me afastar desse juizado, da vara de violência doméstica, foi em razão disso, porque eu precisava eu precisava me cuidar emocionalmente, porque o que mais é doído, o que é mais triste ver no dia a dia de uma vara como essa, de uma vara que trata das questões de gênero, é como ainda nós somos, a nossa saúde, como os nossos direitos, eles ainda são tão minimizados. Como existe um descaso tão grande em relação a isso. Como que o amor, Érica, ele é utilizado como desculpa para que ocorra a violência doméstica. Eu conto um caso, uma situação que foi algo que uma vez me chocou, quando eu falo dessa questão da utilização do amor como desculpa, de um homem já de idade um pouco avançada. Ele começou a agredir a esposa, também já uma senhora, e ele, na audiência, ele falou para mim assim, o que estava justificando, ele tentava justificar aquela violência, ele falava assim, é carinho, é falta de carinho, eu preciso de carinho. E aí eu falei para ele assim, então, mas que carinho, o que é? Me explica aí para eu poder entender que falta de carinho é esse que justifica uma violência. E ele me falou assim, eu quero chegar em casa do trabalho, que eu chego cansado, eu quero chegar em casa, eu quero que o meu chinelo esteja na beira da cama, eu quero que o meu pijama esteja em cima da cama, eu quero que ela fique conversando comigo e assista aos meus programas, o meu jornal, o meu futebol. Ela só quer assistir novela, ela só quer assistir os programas dela, agora ela deu para ler, então ela só quer ler quando eu chego, ela não quer ficar comigo. E isso, assim, foi algo que me chocou, porque ele queria empregada, né? Ele queria uma cuidadora. E nós somos criadas por cuidado. Nós nascemos e somos criadas por cuidado. E você começa a refletir isso, que mesmo diante de todo o avanço legislativo, de todo o nosso avanço, nós saímos para o mercado de trabalho, toda essa independência financeira que nós adquirimos,
nós ainda estamos relegadas a apenas um ambiente privado. Ou seja, nós precisamos ainda continuar cuidando desses homens. E eu sempre digo, Érica, basta você entrar numa loja de brinquedos e você olhar para as prateleiras. Você vai ver uma prateleira pequenininha de Legos para a menina, enorme para menino, e basta você procurar onde é que estão os rodos, as vassouras, o ferro de passar, né? Então as bonecas para o cuidado. Então, assim, desde cedo nós somos direcionadas para o cuidado. E isso continua se perpetuando, e isso, infelizmente, é um motivo para que soframos a violência dentro de casa. É uma cultura que já está, assim, vamos dizer, no inconsciente, né? No inconsciente coletivo. Ela vai ali de forma sutil, sendo perpetuada, sendo estabilizada, e vai passando. E no final a gente acaba se sentindo até, de certa forma, culpada. Culpada? Né? Qual a mulher que não está... Eu digo, a mulher que volta de uma licença de maternidade e que deixa o filho em casa quando ela tem que voltar a trabalhar, qual a mulher que não se sentiu culpa? Não sente culpada de sair e estar abandonando ali. É uma questão assim, eu não gosto, quando a gente está falando sobre a Lei Maria da Penha, de ser taxativa com o universo masculino, sabe? Porque eu acho que ele sofre uma pressão muito grande, também de forma sutil, da própria sociedade, disso daí que você me relatou, imagina. O homem ter dentro da consciência dele, quem criou essa consciência para ele? Né? De que ele tem que chegar em casa e a mulher tem que colocar ali o chinelo para ele, a comida para ele, tem que estar toda a atenção para ele. Ele, com certeza, ele aprendeu isso de alguma forma. Mas a gente também tem que ter um cuidado em relação que tem algo ainda mais moderno hoje em dia, que é o que chamamos de micromachismos. Porque é muito comum, Érica, eu ouvir falar assim, mas os homens mudaram, hoje em dia eles são diferentes, hoje ele está mais participativo, ele está mais presente. Tem um médico espanhol que é um dos maiores ativistas de gênero na Espanha, ele, inclusive, professor universitário, e ele chama Miguel Lorente, e ele tem um livro que é fantástico, que a tradução seria algo mais ou menos assim: você faz a comida enquanto eu prego os quadros. Esse auxílio, vamos dizer assim, que hoje se encontra presente dentro de casa por esses novos homens, muitas vezes a gente tem que ter o cuidado, porque eles também estão com uma roupagem diferenciada, sabe? Algo como quem diz assim, não é mais assim, não. Nós tivemos mudanças, sim. É importante dizer isso, mas não o suficiente para que nós, mulheres, abandonemos a culpa, para que nós abandonemos essa responsabilidade pela família, pela casa. Infelizmente, isso ainda continua muito presente. E eu digo com uma presença muito mais forte, porque hoje, necessariamente, você sai para a esfera pública, você vai para o mercado de trabalho, poucas permanecem numa situação ainda dentro de casa, e você saiu para o mercado de trabalho com toda aquela sobrecarga que as mulheres tinham anteriormente dessa responsabilidade de dentro de casa, sabe? Então, esse cuidado é necessário, para que a gente não pode, obviamente, taxar, falar que todos são assim, vamos dizer, mas que existe uma roupagem diferente que muitas vezes tenta justificar uma mudança que infelizmente ainda não aconteceu. Ela vai ser lenta, não tem jeito. Nós estamos falando aí de séculos, sim, de séculos, né, de patriarcado, do poder masculino, né, à frente. Como é que a gente vai, em tão pouco tempo, destruir e romper isso, né? Não vai. A própria natureza nos ensina isso, né? Sim. Uma planta, você coloca ali uma sementinha para que ela venha germinar um dia. Vai levar um tempo, né? É a mesma coisa. Regiane, eu gostaria que qual a mensagem que você gostaria de deixar aqui para aqueles que estão nos assistindo agora, aquelas mulheres que talvez neste momento estejam sofrendo algum tipo de violência, até mesmo sem nem perceber que isso esteja acontecendo, ou aquele
homem que neste momento, nos vendo conversar aqui, pode ter se deparado que ele talvez tenha um pensamento desse, né? Nosso tempo está curto, mas eu gostaria que você deixasse essa mensagem aí. Érica, eu acho que esse olhar, tanto do homem tanto da mulher como do homem, né? Do homem, a que ponto eu sou responsável pela história dessa mulher? Que muitas vezes o que a gente observa, principalmente quando você trata dessas relações violentas, é o direcionamento da vida da mulher que é dada por esse homem. E a mulher, por outro lado, que história que ela quer para a vida dela? E que história que ela quer reescrever ou escrever? E se ela é detentora dessa história, que muitas vezes está sendo escrita, está sendo reinventada por um terceiro, que não ela, mas que é necessário que tenha esse olhar, que ela possa ter essa liberdade de se olhar. Então, assim, essa reflexão, será que eu sou a detentora da minha história? Será que eu sou a responsável quando eu digo não é da responsabilidade pela violência, mas será que eu sou a responsável pelas decisões que a minha vida está sendo tomada? E a partir do momento que essa mulher ela se percebe numa situação em que ela não decide, em que a história dela está sendo reescrita por uma outra pessoa, é a hora de parar e pensar se realmente é isso que ela deseja para a vida e principalmente para aquelas pessoas que estão em torno dela, os filhos, que estão vendo o caminhar daquela mulher, daquela mãe, daquela pessoa tão próxima, sendo direcionada por uma outra pessoa que não ela. Jane, muito obrigada por ter atendido a nosso pedido. Foi uma tarde muito agradável. Tá? Eu espero que você tenha um sucesso maior ainda, que as pessoas possam realmente ler, e aqueles que hoje estão aqui agora, né, nos vendo, nos ouvindo, que quiserem saber a respeito, que procurem, né, seu livro. Ele tá vendo aonde, Regina? O Violência Doméstica, o Sistema de Justiça, ele é da editora Bosch, que é uma editora espanhola, então pelo site da editora é possível a aquisição. O Invisíveis Marias, que trata dos contos, dessas histórias que eu vivenciei dentro da sala de audiência, ele pode ser adquirido também no site, numa editora que é de Brasília, Trampolim, ou de modo digital na Amazon. Então, muito obrigada, viu? Boa tarde. Eu que agradeço, Érica, foi um prazer. Foi agradabilíssimo a nossa conversa. Muito obrigada. Obrigada. Bem, assim chegamos ao final de mais um episódio do Life in Law. Eu, Érica Lenner Vieira, fico por aqui aguardando vocês na próxima semana. Esse é um programa de realização da Queens United TV e da Justiça Humanitária Social. Até breve!